Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Roberta Azevedo, geóloga, trabalho com gerenciamento de direitos minerários há 5 anos e hoje eu sou gestora dos direitos minerários de uma empresa multinacional. E com esse mini curso eu vou apresentar para vocês um resumão das normas de direito minerário. Lembrando que eu não vou entrar muito profundamente nas normas, eu vou apresentar uma visão bem geral para vocês e especificar alguns assuntos relevantes para a prática de gerenciamento do dia a dia dos direitos minerários. Então, vamos comigo? Aqui eu destaquei para vocês o que eu vou apresentar nesse mini curso. Então, se vocês não quiserem ver o resto, a hora é essa. A hora de desistir é exatamente esta hora, que aqui está tudo que eu vou discutir com vocês. Começando com o conceito básico de direito minerário, apresentando uma visão geral das normas de direito minerário, mostrando a questão da propriedade do solo e da propriedade do subsolo, que são conceitos distintos, mostrando também a aquisição, as formas de aquisição de direitos minerários, que pode ser o direito de prioridade ou por disponibilidade. Falando de disponibilidade, vou comentar com vocês a resolução ANM número 24 de 2020 sobre o novo procedimento de disponibilidade. Eu não vou abordar aqui a questão do edital da primeira rodada de áreas, que saiu agora em setembro de 2020. Eu vou dar uma visão bem geral também do procedimento de disponibilidade. Vou falar dos regimes de aproveitamento mineral, os principais deles. Vou apresentar também outros instrumentos relevantes que são importantes para a tomada de decisão, para a gestão de direitos minerários, para a manutenção também dos direitos minerários. E, por fim, eu quero mostrar para vocês as mudanças que ocorreram até o presente momento, até outubro de 2020, com a criação da Agência Nacional de Mineração, que eu considero mudanças muito positivas, mas vamos discutir mais na frente. Então, visualmente, eu trouxe aqui esse slide para vocês, essa figura do SIGMINE, que é o Sistema de Informações Geográficas da Mineração, e aqui o estado do Pará, né, desenhadinho, todos os direitos minerários registrados no estado do Pará. Então, você já percebe que o direito minerário visualmente é cada uma dessas quadrículas, cada uma dessas poligonais. Está associado também a um número de processo minerário, tá, gente? Mas visualmente cada desenho de quadradinho desse é um direito minerário. Se vocês olharem, eles são bem retinhos, né? Eles obedecem o padrão norte-sul, porque é obrigatório ser dessa forma. O sistema, quando você requer uma área, você é obrigado a que as coordenadas estejam na forma norte-sul e sejam coincidentes. Então, por isso que eles são, assim, todos alinhados. Só a título de curiosidade, por exemplo, trabalho também com os direitos minerários do Chile, lá eles não têm um padrão muito certo, assim, igual a gente tem aqui no Brasil em relação a essas poligonais. Então, eles têm umas poligonais meio estranhas, meio atravessadas, assim, meio diagonais e tudo mais. Mas porque eles tiveram também uma evolução na legislação mineral deles lá. É só curiosidade. E aqui eu trouxe a diferença do conceito de direito à mineração para direito minerário. E esse conceito eu tirei de um artigo do William Freire, que é um advogado referência em direito minerário no Brasil, que ele já produziu muitas obras e ele tem muito conteúdo disponível no site dele lá. Inclusive, é um escritório de advocacia muito grande, né, em relação a direito da mineração, né, de consultoria de direito da mineração. E, inclusive, alguns desses dos funcionários, dos sócios do William Freire são nossos professores no curso de especialização. Mas, enfim, voltando, o direito da mineração e direito minerário. O direito da mineração, para vocês terem uma ideia, que ele é mais amplo, o direito minerário é mais restrito. Por que o direito da mineração é mais amplo? Porque ele é um conjunto, ele é composto por microsistemas. E o que seriam esses microsistemas? Seria o próprio direito minerário, ele está inserido no direito de mineração, seria o direito ambiental, o direito tributário, o direito administrativo, entre outros ramos do direito, que hora ou outra vocês vão se deparar com alguma situação que as normas do direito minerário não vão ser suficientes para suprir a necessidade de resolução daquela situação. Então, vocês têm que buscar nos outros ramos do direito, que seriam o próprio direito da mineração, né, que vai regular o aproveitamento das riquezas minerais. Agora, o direito minerário, ele trata dos aspectos regulatórios e vai estar
embasado principalmente na Constituição Federal e no Código de Mineração, com a sua legislação correlata. O que seria essa legislação correlata? Seria o regulamento do Código de Mineração, as portarias, as resoluções e entre outros, que a gente vai olhar mais adiante. Que a gente chegou na parte das normas do direito minerário. Então aqui eu vou mostrar uma visão bem geral para vocês mesmo, tá, gente? Não vou detalhar norma, número de norma, eu só vou falar das principais mesmo, e eu quero que, se vocês tenham curiosidade, vocês busquem até na ANM Legis, que é um portal que está disponível no site da ANM, com toda a legislação existente. Eles organizaram de uma forma muito boa agora, e que vocês conseguem acompanhar por ano, conseguem acompanhar a resolução, a portaria, o que vocês quiserem procurar, tem lá bem detalhado. E começando daqui com a questão do que seria a Agência Nacional de Mineração, né? Ela é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ela foi criada em dezembro de 2017 pela Lei 3.575. Com a criação da ANM, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, ele foi extinto. Mas se vocês olharem aqui as datas, ela foi criada em dezembro de 2017 e foi instalada só em novembro de 2018. Então foi um ano aí de adaptação, né? Até que, de fato, a Agência Nacional de Mineração fosse consolidada. A sede continua sendo em Brasília, igual o Departamento Nacional de Produção Mineral. Dentre as suas principais atribuições, tem regular, outorgar e fiscalizar o patrimônio mineral brasileiro. E uma vantagem, uma diferença bem grande em relação ao DNPM é que a Agência Nacional de Mineração tem uma diretoria colegiada. O que quer dizer isso? Diferente do DNPM, que era apenas o diretor-geral, na ANM a gente tem uma diretoria colegiada, que é uma diretoria composta por 5 diretores. Ainda existe o diretor-geral e existem os outros diretores que tomam as decisões de forma conjunta. E se vocês tiverem curiosidade também, ou tiverem vontade, eu até coloquei acho que no meu Telegram ou no Instagram, não me lembro exatamente, as datas das reuniões da diretoria colegiada. É bem importante vocês olharem como é que eles estão se posicionando em relação a alguns casos, porque pode ser que algum dia eles estejam analisando algum processo minerário de vocês. E eu destaquei aqui 3 coisas importantes que eu considero relevantes, que vocês vão perceber também conforme a gente for discutindo as normas. Não vai existir uma única norma que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. Existem muitas normas esparsas e uma depende da outra, uma vai puxando a outra. Dependendo do ano que aconteceu a sua situação, você vai ter que buscar uma legislação, uma norma mais antiga. Às vezes você vai precisar das outras ramos do direito, né? Por exemplo, do direito ambiental. Eu sempre falo que a questão minerária, a ANM e o órgão licenciador sempre caminham juntos, porque a sua licença ambiental é muito importante para você poder conseguir desenvolver suas atividades de mineração. Mas vocês vão perceber também que existem várias normas, mas relacionada ao direito minerário, existe uma hierarquia dessas normas. Então, uma obedece à outra, né? Vocês vão perceber isso mais lá na frente, uma coisa até bem curiosa. E na prática, o que acontece? A gente acaba utilizando várias normas ao mesmo tempo. A gente não vai utilizar uma norma só, igual eu falei anteriormente. Não quer passar? Vamos aqui para a hierarquia das normas. Igual eu falei para vocês, existem muitas normas no direito minerário, mas essas normas obedecem uma hierarquia. Aí aqui vocês já veem uma pequena contradição assim, em relação a datas, né? Que o nosso Código de Mineração é de 67 e a nossa Constituição Federal é de 88. Ainda assim, o nosso Código de Mineração ele está abaixo da Constituição Federal, que é a nossa lei-mãe, né, do Brasil. Não sei se esse é o termo mais correto, mais apropriado, mas é uma forma mais fácil de entender. Então, dentro do Código de Mineração, vocês vão encontrar o que deve ser feito para regularizar uma atividade mineral. E o Código de Mineração é representado pelo Decreto-Lei 227 de 67. A partir do Código de Mineração vieram várias outras leis, igual eu falei, são leis esparsas, né? A gente tem muita lei esparsa. Teve o regulamento do Código de Mineração, que ele já foi alterado algumas vezes, e o mais novo, que não é tão novo assim, é o Decreto 9.406 de 2018.
que ele é da data de junho de 2018, e no regulamento do código a gente vai ter como fazer o que foi descrito no código de mineração. Então, ele especifica melhor o que o código de mineração obriga o minerador a fazer, digamos assim. E dentro das leis esparsas, a gente também vai ter as portarias e resoluções. Para vocês terem ideia, a portaria 155 de 2016 é a nossa portaria principal. As portarias do tempo assim, né? Mas muitas portarias foram criadas ainda no Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, com o tempo, tinham tantas portarias que eles pegaram todas as portarias existentes e unificaram na 155 de 2016. Então, muita coisa vocês vão encontrar na 155 de 2016. E tem também as resoluções da ANM, que hoje a gente está com 46 resoluções. Parece uma loucura, mas este ano, 2020, já saiu assim, mais de 20 resoluções, gente. É uma transformação muito rápida, mas eu considero bem positiva também. E além das portarias, resoluções do regulamento do código, a gente também tem as instruções e orientações normativas, os pareceres da Procuradoria-Geral e as normas regulamentadoras da mineração, que hoje são 22 normas, né, importantes para vocês manterem o empreendimento minerário em conformidade com as normas reguladoras da mineração também. Além disso, outra fonte, que não é bem uma norma, mas é uma fonte de estudo, são os próprios pareceres técnicos dos servidores da ANM, que hoje muitos ficam disponíveis publicamente no Sistema Eletrônico de Informações. E pode ser base para análise de outros processos também. Eu considero muito válido dar uma olhadinha, pesquisar alguns pareceres do tipo, para poder orientar melhor vocês em alguma situação. E aqui a gente vai entrar numa questão muito delicada, que é a dualidade da propriedade mineral, que vem prevista na nossa Constituição Federal de 88, a questão da diferença entre o proprietário do solo e o proprietário do subsolo. Isso é bem complexo, gente, porque é até difícil você falar para uma pessoa lá humilde, que tem a sua terrinha pequena, que aquela propriedade, tipo, se ela tem uma área que pode ser aproveitada de forma econômica, o bem mineral que tem naquela área, ela não pode aproveitar por conta própria, ela precisa pedir autorização da União. Então, isso gera conflitos assim intermináveis, eternos. Então, é muito importante ter bem claro, ter uma relação muito boa com os superficiais, que a gente chama, os proprietários da terra, né, os donos da terra. Então, a Constituição Federal, no artigo 20, ela fala que são os bens da União, os recursos minerais, inclusive do subsolo. Então, eu tenho aqui esse desenho que eu gosto muito, que ele é bem antigo e, desculpa, eu não encontrei a fonte, quem foi que fez, tá? Porque eu tenho ele há muito tempo e eu não sei de verdade quem é o autor do desenho. Se alguém souber, me fala depois. Que tem aqui, a gente tem dois bonequinhos, né? O da esquerda mostrando que ele é o proprietário da superfície, né? Ele é o dono do terreno, e o da direita que é a União, alegando que o minério é dela, né? Que o bem mineral é dela. Então, aí o superficial está questionando, ué, mas a terra é minha, aí a União, não, mas o bem mineral é meu. E aí, como é que fica essa situação, né? De fato, isso é o que ocorre. A pessoa que é dona da terra, ela não é dona do bem mineral, está previsto aqui no artigo 176 da Constituição Federal. Os bens minerais são propriedades distintas do solo e eles pertencem à União. E o aproveitamento deles só pode ser feito mediante autorização ou concessão da União. Então, não é assim, eu sou dono da terra, posso ir lá retirar o bem mineral na hora que eu bem entender. Não, você precisa pedir autorização da União para isso. E se você conseguir essa autorização, é garantido você, por conta de todo o risco que tem, né, nesse processo, desde a pesquisa mineral até a constituição, até a outorga da concessão de lavra, tem um risco muito grande que o minerador assume. Então, é garantido a esse minerador, ao concessionário, a propriedade do produto da lavra. Então, o que ele vender, ele vai ter que, lógico, pagar o que é devido à União, mas o lucro também fica com ele. E vamos entrar nas formas de aquisição de direitos minerários. Aqui essa imagem é bem legal, que mostra uma pessoa correndo, né, um corredor, que eu quis trazer para vocês, fazer analogia ao direito de prioridade.
porque o direito de prioridade é a forma, digamos, primária de adquirir um direito minerário, mas que está cada vez mais raro, porque é mais difícil você conseguir encontrar alguma área livre hoje em dia no Brasil, mas não é impossível. Então, esse corredor relata que o direito de prioridade é aquela velha história de quem chega primeiro leva. Mas, assim, tem que respeitar a questão da área estar livre. Você não pode requerer em cima de áreas já existentes, que aí você já perdeu o direito de prioridade, já não é mais direito de prioridade. Então, a gente tem previsão do direito de prioridade no artigo 11 do Código de Mineração e no artigo 7º do Regulamento do Código de Mineração, que a outorga do título minerário ela deve respeitar a ordem de apresentação do requerimento junto à ANM. Então, por exemplo, eu entrei com um requerimento hoje numa área que estava livre, vocês entram amanhã, por exemplo, então eu já tenho prioridade em relação a isso. E aqui eles deixam bem claro que está condicionado, esse direito de prioridade está condicionado às hipóteses de área livre, né? A área precisa estar livre para você ser considerado prioritário para requerer, para você ter vantagem, digamos assim, né, para requerer essa área. Então, hipóteses de área livre. É bem complexo isso, eu elenquei algumas principais, porque a gente tem no regulamento do Código de Mineração esse item aqui do artigo 18, que ele mostra as hipóteses que não se enquadram como área livre. Então, ele já faz uma confusão na tua cabeça, né? Porque ao invés dele falar bem claro as hipóteses que a área está livre, não, ele começa de forma inversa. Ele vai te mostrar o que não é considerado, o que não se enquadra como área livre. Então, lá tem coisa de 6 hipóteses previstas no Código de Mineração, desculpa, o artigo 18 do Código de Mineração, e no artigo 8º do Regulamento do Código de Mineração tem 9 hipóteses que se enquadram, que não se enquadram como área livre. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão chegar à conclusão que praticamente não existe hipótese, né? Mas isso é verdade. Praticamente hoje não existe hipótese de área livre, a não ser que a área de fato nunca tenha sido requerida, né? Às vezes, se ela foi requerida, vocês têm que se atentar para a data que aconteceu os eventos. Por exemplo, eu vou até abordar isso mais adiante, mas eu vou adiantar aqui com vocês. Se eu requeri uma área, eu tinha um alvará de pesquisa, e eu não apresentei o relatório final de pesquisa tempestivamente na data, até a data de vencimento desse meu alvará. E no outro dia, essa área ficou livre, mas aí eu tenho que olhar a data. Por que essa área ficou livre? Porque foi lá antes do regulamento do Código de Mineração que isso era possível. Então, eu podia, naquela época, em outro dia, requerer essa área novamente. Algumas empresas faziam isso porque era, digamos assim, mais barato ela continuar com aquela área sem apresentar um relatório final de pesquisa do que ela apresentar um relatório final de pesquisa, por exemplo, negativo. Às vezes eu já tinha apresentado um relatório parcial de pesquisa, né, pedindo prorrogação, então não era viável pedir uma nova prorrogação. Ou às vezes ela não tinha dinheiro, né, para pagar um profissional para fazer um relatório final de pesquisa, então ela preferia pagar a multa, que sairia mais barato, que pagar um relatório final de pesquisa. E aqui eu destaquei, partindo do pressuposto do que não se enquadra como área livre, destaquei as hipóteses de área livre, que não há requerimento ou título minerário, como eu falei para vocês, que tenha indeferimento de plano. O que seria indeferimento de plano? É a documentação que é apresentada de forma incompleta. Então, nem chega a constituir, de fato, um direito minerário, porque não chega a marcar a prioridade, já que foi constituído de forma errada, digamos assim, o requerimento. E a não apresentação do relatório final de pesquisa, que eu atestei o exemplo para vocês. A data que eu coloquei aqui é referente à data do regulamento do Código de Mineração. E como que se verifica se uma área está livre ou não? Bom, o que vocês precisam saber? Tem 3 sistemas da própria ANM que são muito úteis, que podem ajudar bastante vocês nessa pesquisa Sherlock Holmes, né? A gente tem o Sigmine, que eu mostrei lá na frente, quando eu mostrei que era em direito minerário. O Sigmine vocês conseguem colocar um ponto específico, uma coordenada geográfica,
vocês conseguem olhar todas as áreas por estado, vocês conseguem até fazer downloads de shapefile, de KMZ, para olhar essas áreas melhor num software específico. Eu até mostrei isso, como é que faz essa consulta no meu Instagram, tem um vídeo lá no IGTV, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha. Então, vocês, por exemplo, olharam lá no Sigmine, tinha uma coordenada, colocaram lá e viram que estava incidente em um processo minerário. Mas aí vocês querem saber como é que está a situação daquele processo minerário. Aí vocês pegam aquele número de processo e vão para o cadastro mineiro, que também é o sistema disponível para consulta da ANM. Lá no cadastro mineiro apresenta os eventos do processo minerário. E vocês podem ver o que aconteceu, o histórico do processo minerário, né? Porque às vezes tem uma brechinha ali para a área estar livre ou não. Se vocês atentarem para as datas também, né? Tem um período em relação à medida provisória de 2017 que também considerava as áreas livres, que não iriam para disponibilidade, então tem que atentar para todos esses detalhes. E por fim, vocês olharam lá o cadastro mineiro, mas não ficaram satisfeitos com os eventos que vocês viram, ou viram alguma coisa lá, queriam ter, acesso a um documento mais específico, aí vocês vão no Sistema Eletrônico de Informações, que é o SEI, que é onde ficam disponíveis as informações do processo, da parte eletrônica do processo, né? A parte física ainda não fica disponível, mas quem sabe no futuro, né, com tantas evoluções acontecendo, eles nos disponibilizam também. Então, às vezes vocês querem ver, assim, um documento, vocês dão uma olhadinha primeiro no SEI para ver se tem lá, e se não tiver, vai ter que pedir vistas e cópias do processo físico, mesmo se tiver sigiloso, vai ter que pedir o link para acessar o sistema esses arquivos de forma eletrônica mesmo, para poder conseguir desbloquear, digamos assim, aquilo que estava como sigiloso. E é isso, gente, para a área livre que eu queria mostrar para vocês. Mas é bem importante essa consulta do SEI também, que às vezes a gente não dá nada, fica só ali no cadastro mineiro, mas o SEI pode ser uma ferramenta bem legal para vocês, até para vocês olharem, às vezes tem um despacho dos servidores da ANM, se tem um parecer técnico, isso faz muita diferença, que às vezes tem ali alguma coisinha que pode ajudar vocês a interpretar melhor o caso específico que vocês estejam trabalhando. Bom, a outra forma de aquisição de direitos minerários é a disponibilidade, né? A disponibilidade que é temida por muitas pessoas, foi temida por muito tempo, porque ela ficou muito tempo parada, sem decisão, né? Ficou aí, acho que desde 2016 até agora, acho que 2017. Enfim, ficou muito tempo parado o procedimento de disponibilidade. E agora, 2020, que saiu, o primeiro edital da primeira rodada de áreas com um novo procedimento de disponibilidade. E eu vou mostrar para vocês, igual eu falei, no procedimento, mas não é o foco entrar nos detalhes do edital. E o que significa disponibilidade? Disponibilidade é porque você perdeu o direito de prioridade daquela área. Então, às vezes você não cumpriu as obrigações para manter o seu direito minerário e sua área vai para a disponibilidade. Você só vai conseguir ter acesso àquela área se for por meio de um processo licitatório agora. Não é mais aquela forma de só entrar com requerimento eletrônico direto. Você precisa concorrer com demais pessoas interessadas. E quais são os fatores que levam uma área para ir para a disponibilidade? Hoje em dia, a partir do regulamento do Código de 2018, a não apresentação do relatório final de pesquisa gera disponibilidade de área. Eu falei antes disso, a área ficava livre. A aprovação do relatório final de pesquisa com redução de área, por exemplo, vocês têm uma área de 100 hectares e vocês querem reduzir, às vezes não é nem que vocês querem, às vezes que o próprio órgão exige que vocês reduzam a sua área para ficar mais próximo do tamanho ali da reserva, né, da jazida mineral que vocês consideraram. Mas aí tem que reduzir também considerando, por exemplo, as áreas de servidão e tudo mais, tá, gente? Não é só com o tamanho da jazida, não. Aí vocês reduziram, digamos, 100 hectares para 50 hectares. E essa área de 50 hectares que sobrou vai ser objeto de disponibilidade, ela não vai ficar livre, porque ela pertencia ao processo original. Os processos que
tem pedido de desistência e tem a desistência outorgada pela ANM, eles também vão para a disponibilidade. A desistência, gente, diferente da renúncia, são duas coisas diferentes. Você vai abrir mão do seu direito minerário de alguma forma, mas a desistência vai abrir mão da fase de requerimento. A renúncia abre mão da fase do título minerário mesmo, de uma alvará de pesquisa, de uma concessão de lavra, de um registro de licença. Então, desistiu de requerimento de lavra, a área teve desistência de um requerimento de pesquisa ou de lavra, a área não fica livre, ela vai para disponibilidade também. Indeferimento do requerimento por ausência de cumprimento de exigências. Isso, gente, acontece demais. Vocês não imaginam o tanto de processo que eu já peguei, não falo da empresa que eu trabalho hoje, tá? Mas que eu já trabalhei no passado, ou então até de alguns amigos que entram em contato comigo e tudo, que perguntam, teve essa exigência aqui, não foi cumprida e agora, meu filho, não tem jeito. Se o titular, se o minerador não se manifestou, não pediu uma prorrogação, nada, vai para disponibilidade. Ele perdeu esse direito minerário. As outras formas que eu coloquei aqui também indeferimento do requerimento por ausência de cumprimento. Que esse item aqui tá repetido, acabei repetindo, desculpem, foi sem querer. Não requerer a lavra no prazo de 1 ano após a publicação da aprovação do relatório final de pesquisa. O que acontece? Você apresentou o seu relatório final de pesquisa tempestivamente até a data de validade do seu alvará de pesquisa, e aí a ANM aprovou o seu relatório final de pesquisa. E você, a partir dessa data de aprovação, que é publicada no Diário Oficial da União, você tem 1 ano para pedir a sua lavra, né? Para fazer o requerimento de lavra, pedir a concessão de lavra. Se você não se manifestar durante esse 1 ano, até se você não se manifestar para pedir prorrogação de mais 1 ano, você também corre o risco de perder essa área, porque ela vai para disponibilidade se você não cumprir esse prazo. E, por fim, também a gente tem a questão da extinção da concessão de lavra. Isso é extremamente difícil de acontecer, chegar ao ponto de extinguir uma concessão de lavra, assim. Mas vai acontecer em algum momento, porque vai chegar a exaustão da jazida, né? Então vai ter que, de fato, extinguir a concessão de lavra. Mas hoje em dia, assim, eu pelo menos ainda não vi nenhuma concessão de lavra ser extinta. E aí teve a extinção da concessão de lavra, o processo também vai para disponibilidade, a área não fica livre. Ainda mais que essas áreas de concessão de lavra, gente, elas são áreas bem delicadas. Imagine, depois que lavrou por muitos anos, tem toda a questão de fechamento de mina também, aí vai deixar de volta, colocar de volta para outras pessoas lavrarem, tem que ver toda a questão legal, como é que isso vai funcionar, né? E se vai funcionar de fato. O que eu queria mostrar para vocês um novo procedimento de disponibilidade. Igual eu falei, eu vou mostrar aqui a visão geral da resolução ANM número 24 de 2020. Não vou entrar no edital que saiu agora em setembro de 2020, mas se vocês olharem o que está escrito aqui, está bem parecido. Como é que vai acontecer o procedimento de disponibilidade? A questão, não sei se vocês lembram ou chegaram a ter acesso como é que era o procedimento de disponibilidade antigamente, mas também tinha um edital que era publicado, as pessoas tinham 60 dias, os interessados tinham 60 dias para se manifestar por meio de uma proposta de habilitação, e essa proposta era analisada de acordo com alguns critérios bem subjetivos até, e tinha uma pontuação, né? Elas eram apresentadas de forma lacrada e depois todos os interessados que apresentaram as propostas eram convocados a ir até o órgão para abrir essas propostas, para ver, cada um via a proposta do outro, assinava e tudo mais. E por fim, a comissão de disponibilidade, ela analisava as propostas e dava uma nota, né? Isso gerava recurso em cima de recurso. Então, tem processo rolando até agora e tem muitos processos muitas propostas nesse antigo procedimento de disponibilidade que não foram abertas ainda, né? Eu lembro que quando eu abri algumas, assim, elas já estavam há 10 anos sem análise. Então, eu peguei coisa, sei lá, isso vi algumas áreas em 2016, eu peguei proposta de habilitação que foi apresentada em 2006. Imagina
quando é que vão abrir esses editais, esses envelopes de proposta de habilitação para áreas de disponibilidade ainda pendentes, né? Mas agora as coisas parece que estão mudando. Então, quando é o procedimento de disponibilidade, a gente ainda tem a publicação do edital de disponibilidade e os interessados eles têm 60 dias para se manifestar, que seria a primeira etapa que eles chamam de oferta pública, né? Eles abrem o edital e tem 60 dias para os interessados manifestarem ou não em relação àquelas áreas. Então, aqui eu tenho um fluxogramazinho que eu peguei até da explicação dos próprios diretores da ANM na época que estavam discutindo muito essa questão de disponibilidade. Então, abriu o edital, passou os 60 dias. Eu tive mais de um interessado? Não, eu tive só um interessado? Tive. Então, esse interessado ele vai ser notificado pela ANM para apresentar o requerimento de título minerário. Então, ele vai ter 30 dias para apresentar esse requerimento e o requerimento pode ser de pesquisa ou de lavra, dependendo de como foi disposto no edital. Por exemplo, o edital que saiu de setembro, ele foi para áreas de pesquisa, então os requerimentos vão ser todos para pesquisa. Aí, voltando lá, aqui em cima, né, eu falei que se eu não tive mais de interessado, é isso que acontece. E se eu tenho mais de um interessado? Aí a gente vai para a segunda etapa do processo, que seria a questão do leilão eletrônico, né? Então, os interessados eles vão apresentar suas propostas financeiras e por meio do leilão eletrônico, né? As propostas são anônimas, tá? A gente lança, eles não ficam públicos aos outros interessados. E se você der um lance, você não pode retroceder a ele. Assim, na verdade, isso está de acordo com cada edital, vem com as regras específicas, mas isso é uma visão bem geral. E a proposta mínima, o lance mínimo, é a taxa dos emolumentos que devem ser pagos por requerimento. Então, por exemplo, a gente teve mais de um interessado, eles apresentaram as propostas financeiras, aí a ANM validou, a ANM não, desculpa, que agora é tudo feito de forma automática, de forma automatizada pelo SOPRE, né? Então, o próprio sistema ele vai homologar a proposta de financeira de maior valor e ele vai notificar o interessado que ofertou essa proposta há 5 dias para fazer o depósito total dessa proposta dele. O pagamento tem que ser integral, gente. E se ele pagar tudo direitinho, ele vai ter o prazo de 60 dias para apresentar o requerimento de pesquisa ou lavra conforme dispor o edital. Agora, se ele não pagar, ele vai ser desclassificado e ele vai ser punido. E o que significa essa punição? Ele vai ser banido, digamos, dos próximos editais durante 2 anos. Aí ele foi desclassificado, o segundo interessado que apresentou a maior proposta vai ser convocado para poder pagar o que ele ofertou, né? O mesmo esquema, pagou e depois tem mais 60 dias para apresentar o requerimento de lá. Agora vamos voltar aqui em cima. E se eu não tiver nenhuma proposta financeira no leilão eletrônico? Aí, olha só, quem aparece aqui, a área fica livre. Mas assim, eu acho bem difícil, principalmente áreas de interesse econômico altíssimo, abrirem mão, assim, se chegou ao nível de leilão eletrônico de mais de um interessado, porque sim, as pessoas vão chegar até a etapa final. E a gente tem uma outra hipótese nesse fluxograma aqui da área fica livre, que é aqui, ó, quando eu abri a oferta pública, eu tive 60 dias, não tive nenhum interessado, a área vai ficar livre depois de passados os 60 dias de oferta pública. Então, tem 2 possibilidades da área ficar livre após todo esse fluxograma de disponibilidade, todas as etapas de disponibilidade. Então, fiquem atentos. E aqui eu vou apresentar para vocês os regimes de aproveitamento mineral. Vou apresentar os principais, tá? Eu não coloquei aqui o registro de extração, porque ele é muito específico, mas eu coloquei os 4 principais e a gente vai se concentrar em 2 deles, que são os 2 primeiros. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a autorização de pesquisa, que é prevista no artigo 16 do Código de Mineração, a concessão de lavra, que é prevista no artigo 38 do Código de Mineração,
o registro de licenciamento mineral, que é previsto no artigo 164 da Portaria 155 de 2016, e a permissão de lavra garimpeira, conhecida também como PLG, que é previsto no artigo 201 da Portaria 155 de 2016. Então, eu coloquei esse fluxograma aqui específico para as áreas de autorização de pesquisa e concessão de lavra. Por quê? Porque é o que dá mais segurança jurídica, digamos assim, para o minerador. É seguir por esse caminho. Não que os outros, por exemplo, a LG, a gente até esqueci de comentar com vocês, vou até voltar um pouquinho. Registro de licenciamento mineral é para substâncias de agregados da construção civil, tipo argila, areia, também tem um limite de área, até 50 hectares. A permissão de lavra garimpeira são para minerais, para minerais garimpáveis, tipo o ouro, a casterita, entre outros. Sempre existe o ouro industrial também, que ele não vai entrar como PLG, né? Mas o ouro em escala menor, mais artesanal, ele vai entrar no procedimento no regime de aproveitamento mineral de permissão de lavra garimpeira. E aqui eu vou mostrar para vocês a questão da evolução da autorização de pesquisa até a concessão de lavra, que é o que dá mais segurança jurídica, porque assim, a PLG e o regime de licenciamento, eles têm um prazo, né, geralmente vinculado à licença ambiental. A concessão de lavra, ela não tem um prazo de validade, ela é até a exaustão da jazida mesmo, mas assim, você só pode lavrar se você tiver a licença ambiental, tá? Não pensem que minha concessão de lavra é eterna, eu posso lavrar sem licença ambiental de forma nenhuma. Você cai numa fiscalização e você pode ter o seu empreendimento paralisado, interditado, pagar multas altíssimas e tudo mais. Então é um prejuízo gigante que não vale a pena correr. Então vamos lá, começa ali do requerimento de pesquisa. Hoje o requerimento de pesquisa ele é feito pelo sistema também novo, implantado em agosto de 2020, que é o REPEN. O REPEN é bem simplificado, né? Acho que eu vou falar um pouquinho dele para vocês mais para frente. E a proposta do REPEN é apresentar os requerimentos de áreas que não tenham problemas, né? Que áreas que estejam de fato livres e se tiver tudo direitinho, não tiver conflito, não tiver, por exemplo, em área de bloqueio, não tiver que fazer uma análise mais detalhada, está, por exemplo, dentro de requerimentos já solicitados que precisam ser analisados, se vão para a área livre, se vão ser considerados como uma área livre ou não. Tá, então, lá do requerimento de pesquisa, quando vocês solicitam uma área para pesquisar, literalmente. Então, hoje esse procedimento todo feito pelo REPEN, todo automatizado também, todo preenchido de forma eletrônica. Antigamente eu ia falar, mas esse ano, início deste ano, 2020, a gente já estava fazendo dessa forma. Tinha um plano de pesquisa que o técnico tinha que assinar, tinha que emitir uma RT, tinha que fazer o plano todo detalhado, tinha as contas de situação, conta de detalhe e tudo mais. Hoje vocês precisam também ter um técnico responsável, mas o plano de pesquisa, digamos assim, o orçamento, a questão do cronograma também, eles ficaram todos enxutos no REPEN. Então, você preenche tudo de forma eletrônica mesmo. E se sua área não tiver nenhum conflito, se, por exemplo, não tiver que ter uma análise mais aprofundada dos servidores da ANM, em 34 dias, a sua autorização de pesquisa ela é publicada no Diário Oficial da União. E prevalece ainda o período de 1 a 3 anos de validade da sua autorização de pesquisa, dependendo de quanto tempo você pede no seu requerimento de pesquisa, e às vezes até critério da própria ANM esse tempo, né? E você tem esse prazo de validade da autorização de pesquisa e tem uma obrigação acessória a ele, que é a taxa anual por hectare. Dependendo de quando o seu alvará foi publicado, você tem 2 períodos para pagar essa taxa, que é julho de cada mês, 31 de julho de cada ano, e 31 de janeiro de cada ano também, dependendo da data de publicação do seu alvará de pesquisa. Então, passou esse prazo de 1 a 3 anos, você tem que apresentar, até a data de validade de vencimento do alvará de pesquisa, um relatório final de pesquisa ou negativo ou positivo.
E no meio do caminho, por exemplo, sua autorização de pesquisa, seu alvará de pesquisa foi publicado hoje e você quer já extrair na sua área, você pode pensar em pedido de guia de utilização no dia seguinte da publicação da sua autorização de pesquisa. Então, esse é o primeiro momento que você pode pedir a sua GU. Vocês vão ver que no fluxograma que existem outros momentos que vocês podem pedir uma guia de utilização. Que a guia de utilização, gente, ela é um instrumento excepcional para a atividade de lavra, sem ter a concessão de lavra ainda. Então, ela é anterior à concessão de lavra. Bom, a gente vai acompanhar aqui. Então, eu apresentei, por exemplo, o relatório final de pesquisa positivo. E esse meu relatório, ele foi aprovado. Então, eu vou ter 1 ano para requerer a minha lavra, para pedir a minha concessão de lavra. Mas o que acontece? Por exemplo, se eu apresentei esse meu relatório final de pesquisa, e daí dentro desse 1 ano eu quero também extrair para ver como é que vai ser, como esse meu produto, esse meu minério vai ser aceito no mercado. Então, eu também quero pedir uma guia de utilização nessa fase. É possível? É possível. Assim, a questão da guia de utilização, ela é um pouco complexa quando vocês, nessa fase aqui, os próprios servidores da ANM têm um entendimento um pouco diferente. Aqui, por exemplo, vocês apresentaram um relatório final de pesquisa positivo, mas ele ainda não foi aprovado e vocês pediram a guia de utilização, o técnico entende que ele tem que analisar primeiro o relatório de pesquisa, porque de repente esse relatório não é aprovado e a sua guia de utilização está lá e você já gastou bastante dinheiro para montar, digamos assim, a sua mini planta de beneficiamento ou alguma coisa do tipo. Não pode ser prejuízo para o próprio minerador. Então, eles preferem analisar primeiro o relatório final de pesquisa para poder emitir a guia de utilização. Outra fase bem comum de solicitar a guia de utilização é aqui, entre o pedido de requerimento de lavra, entre a apresentação do plano de aproveitamento econômico e a aprovação de fato desse plano de aproveitamento econômico e a outorga da concessão de lavra. Isso aqui é muito comum acontecer nessa fase também, porque às vezes demora anos para sair essa concessão de lavra, depois que você apresentou o seu plano de aproveitamento econômico. Então, os mineradores eles querem ver a viabilidade desse negócio depois de tanto tempo assim parado, sem nenhuma manifestação. Eles precisam também até justificar o investimento todo que eles fizeram antes até chegar aqui, no plano de aproveitamento econômico. Igual eu falei para vocês, a concessão de lavra ela não tem validade, ela é válida até a exaustão da jazida. Lembrando que após a outorga da concessão de lavra também tem 2 obrigações bem importantes aqui, que é o RAL, que é o Relatório Anual de Lavra, que o próprio nome anual fala que todo ano você tem que declarar o que você lavrou, o que você produziu, questões ambientais também entram, os seus insumos que foram consumidos durante o beneficiamento e tudo. Tem muitas informações, o RAL é bem completo mesmo. Ele é autodeclaratório, tá? Se vocês se vocês informarem algum dado de forma incorreta ou de má fé, é sujeito, é passível a multa. Assim como se vocês não fizerem o relatório anual de lavra, também é passível a multa. Ao auto de infração por conta de não ter apresentado o relatório anual de lavra no período correto. E também tem a CEFIM, que a CEFIM é a compensação financeira pela exploração do bem mineral, que deve ser pago toda vez que você vender um produto, um bem mineral da União, que lembrando que o bem mineral continua sendo da União, ela só concedeu ao minerador o direito de extrair, e como ele fez todo esse investimento aqui, então ele tem direito também a ficar com parte do lucro, digamos assim. Mas como é da União, parte fica com ela também. E por fim, chegamos na exaustão da jazida. Tem que dar início, na verdade, começar a executar o plano de fechamento de mina, porque o plano de fechamento de mina, ele deve ser pensado desde essa etapa aqui, quando a gente está requerendo lá, apresentando o plano de aproveitamento econômico, o plano de fechamento de minas já tem que começar a ser pensado nesse momento e durante a concessão de lavra já tem que ser executado.
E, de fato, quando você chega à exaustão da jazida, que vai chegar também aquele pedir a renúncia, por exemplo, da concessão de lavra, ou chegar a pedir a extinção do título de concessão de lavra, você tem que finalizar, né, ou deixar bem encaminhado seu plano de fechamento de linha. Aí é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, por mais que eu tenha sido um pouco repetitiva em alguns pontos, mas é bem importante a gente ficar atento a essas obrigações também. Parecem bem bobinhas, mas qualquer coisinha dessa que você não cumpre também, você pode perder o seu direito minerário, né? Por qualquer coisa. Por exemplo, aqui, se você não apresenta o seu relatório final de pesquisa, como a gente falou 1 milhão de vezes, sua área vai para disponibilidade, né? Então, vamos seguir. Outros instrumentos relevantes que eu queria destacar aqui com vocês, a questão da guia de utilização, que eu falei bastante, né? No slide anterior, os momentos que ela pode ser solicitada, ela pode, basicamente, ela pode ser solicitada antes da outorga da concessão de lavra. Tem que ver a questão da viabilidade. Você tem que justificar direitinho o seu pedido de guia com base, por exemplo, na viabilidade técnico-econômica, nos ensaios industriais comerciais. Hoje, por exemplo, você consegue pedir uma guia de utilização para mais de uma substância. Isso veio decorrente da resolução número 37. E também a resolução veio com prazo de duração da guia de utilização, né? De 1 a 3 anos. Muitas pessoas estão considerando esse prazo muito pouco, que de fato que às vezes esse prazo é insuficiente para a ANM conseguir otorgar a concessão de lavra. Então, e pode ser prorrogado também por uma única vez. Esse é um outro problema. Imagina, você recebe uma guia de 1 ano, pode prorrogar só por mais 1 ano. E aí, né? E nada da sua concessão de lavra saiu, que a gente vê que tem pedidos aí com 10 anos sem manifestação. Enfim, mas é um instrumento para ser usado de forma excepcional, viu, gente? Não é para ser usado sempre, não. E uma outra novidade que veio com a resolução 37 é a questão da guia ser emitida sem licença ambiental. Mas isso não quer dizer que vocês vão poder lavrar sem licença ambiental, pelo amor de Deus. Se vocês olharem algumas publicações recentes que tiveram sobre guia de utilização, vocês vão ver que está bem explícito no extrato da publicação que a guia de utilização ela tem validade a partir do momento que a licença ambiental ela foi liberada pelo órgão competente. Então, ela é emitida a partir da ANM analisar o pedido, mas você só vai poder lavrar e a sua guia só vai ter de fato validade a partir do momento que você tiver a sua licença ambiental. E o grupamento mineiro é um outro artifício muito interessante para quando você quer unir uma ou mais concessões de lavra da mesma substância mineral e pertencentes ao mesmo CNPJ. Vocês vão perceber também que eu acabei esquecendo de falar, mas na fase de concessão de lavra, de requerimento de lavra, só é permitida para pessoas jurídicas. Pessoas físicas não conseguem solicitar requerimento de lavra, viu, gente? Então, lá na autorização de pesquisa, vocês têm que pensar se não é melhor vocês começarem a solicitar logo num CNPJ do que num CPF. Porque lá na frente, até por questões fiscais e tudo mais, vai ser bem melhor para vocês. E aqui o grupamento mineiro também parte dessa premissa que eu consigo juntar concessões de lavra, concessões de lavra já existentes, que pertencem ao mesmo CNPJ, que às vezes tem um grupo grande, tem várias empresas nesse grupo, eu consigo juntar todas essas empresas no único grupamento mineiro? Não, porque os CNPJs são diferentes, né? São empresas diferentes. E a vantagem do grupamento mineiro principal que eu considero é que você pode, você não precisa pedir a suspensão das suas atividades de lavra de uma das minas, entendeu? Você pode planejar melhor a sua lavra, fazer os seus sequenciamentos de lavra melhor, porque ali está se entendendo que é um único jacimento mineral. E também é muito bom em questão ao relatório anual de lavra, que às vezes você tem ali áreas que são bem próximas, elas têm, são áreas distintas, né? Tem portarias de lavras diferentes,
E aí você tem que ficar declarando, serrar devagarzinho, até a questão de documentação. Mas você está trabalhando, em geral, num único projeto. Mas aí, se você está meio que dividindo essas informações nos processos funerários, então é muito mais prático também, em termos de organização, né? Até para comunicação com a Agência Nacional de Mineração e comunicação com os órgãos ambientais. Um instrumento bem importante é a seção de direitos minerários, que é prevista na Portaria 155 de 2016. Por exemplo, eu tenho um título, uma vara de pesquisa, eu posso transferir ele para um terceiro, de forma total, que, por exemplo, tem uma área de 100 hectares e eu quero transferir esses 100 hectares para uma outra pessoa ou para uma outra empresa. Eu consigo fazer isso por meio de uma cessão total. Agora eu quero transferir desses meus 100 hectares, 25 hectares, aí eu estou fazendo uma cessão parcial dessa minha área. Eu fico com os 75 hectares e estou cedendo 25 hectares para um terceiro, mas isso mediante a aprovação da ANM, tá? Você pode pedir, mas depende da ANM analisar os documentos para poder aprovar ou não a sua cessão total. Em que momento você consegue pedir a sua cessão de direitos minerais? Não é possível pedir em fase de requerimento, tá? Fase de requerimento que eu falo, requerimento de pesquisa, requerimento de licenciamento. É possível pedir na fase de requerimento de lavra, quando você já apresentou lá o seu PAE e tudo mais, e daí você pode pedir sim uma cessão total de direitos. Você também pode pedir quando já apresentou um relatório final de pesquisa, por exemplo, mas ainda não foi aprovado, você pode pedir a cessão total de direitos também. Mas aí corre o risco da ANM aprovar ou não, né? Porque às vezes eles entendem que tem que aprovar primeiro o relatório de pesquisa para poder aprovar a cessão. Ou então, eles até podem analisar a sessão antes, mas correndo o risco, a pessoa que o cessionário, né, que receber essa área, ele corre o risco de não ter o relatório aprovado. Então, vai de cada um, né, assumir os riscos de cada situação. E, por fim, a gente tem a servidão mineral, que é prevista no artigo 59 do Código de Mineração. A servidão mineral, gente, é bem útil para vocês requererem áreas de terceiros, por exemplo, até dentro do seu, por exemplo, do seu direito minerário, da sua concessão de lavra, ou áreas fora do seu polígono de interesse, mas que justificados vão ser úteis para o seu projeto, vão ser indispensáveis para a execução do seu projeto. Lógico que, por exemplo, são áreas de outras pessoas, então vai ter que ter a indenização prévia do terreno ocupado. E a servidão mineral, ela também, para você consegui-la, existe um instrumento novo do Regulamento do Código de Mineração, que é a Declaração de Utilidade Pública. Então, para você, você pode utilizar a sua servidão mineral para pedir também uma declaração de utilidade pública para a ANM, para poder facilitar o seu contato com o superficiário. Às vezes está em conflito ali, aí você já pediu a servidão mineral, mas ainda não foi suficiente, então você vai atrás da declaração de utilidade pública, para poder tentar negociar da melhor forma possível com o superficiário. Muitas vezes acaba indo para a esfera judicial, né, já que não tem acordo amigável e tudo. Então são questões bem delicadas. Gente, gestão fundiária é uma situação bem delicada. Se quer designar para essa pessoa para segurar a área antes de um terceiro vir requerer, vai pedindo, mas no mínimo, após você pedir uma área para mineração, você tem que fazer todo o levantamento dos proprietários, levantamento do cadastro ambiental rural dessas áreas, ver toda a questão ambiental por trás também, para ver se esse empreendimento é viável ou não, porque ali você está investindo muito dinheiro, está pagando muita gente para trabalhar para você, e às vezes no final esse empreendimento nem vai conseguir, de fato, chegar a uma concessão de lavra. Então tem que analisar todos os pontos. E por fim, cheguei nas principais mudanças após a criação da ANM, né? O que aconteceu desde lá 2017, quando foi instalado, né? Principalmente depois que a ANM foi instalada de fato em 2018. Bom, chegamos nos sistemas da ANM, a gente teve a surpresa em setembro de 2009 do Protocolo Digital do Sistema Eletrônico de Informações, SEI,
que gerou muita discussão, né, logo no início, meu Deus, não pode fazer mais nada de forma física, é tudo de forma digital. Sim, foi dessa forma que aconteceu, mas hoje a gente já está super habituado, eles são os nossos melhores amigos, né? Vocês param para pensar, hoje a gente consegue fazer protocolo a qualquer hora, e a qualquer dia da semana, não tem mais que ficar dependendo de ir até a ANM, né, até a agência, para poder protocolar documento e tudo. Então, isso foi uma mudança bem positiva. A gente teve requerimento eletrônico de pesquisa mineral, o REPEN, que também foi outra coisa implantada muito rápido, agora em agosto de 2020, e está gerando algumas dores de cabeça também, mas nada que a ANM não esteja disposta a resolver, pelo que eu tenho acompanhado, né? Então, todas essas coisas que eles estão testando, eles abrem também bastante para tentar melhorar cada vez mais e soluções mais práticas. E a gente teve, em setembro de 2020, o primeiro edital de disponibilidade na forma de oferta pública pelo SOPRE, que foi a primeira rodada das 502 áreas que foi abrir o edital para requerer essas áreas para pesquisa, né? Para as pessoas se manifestarem interesse primeiro, e depois, igual eu mostrei lá no fluxograma, se tiver mais de um interessado, aí vai para a fase de leilão eletrônico. A gente vai saber agora em novembro, né, que é quando acaba o período de oferta pública. E as mudanças do regulamento do Código de Mineração, que foram bem relevantes, a questão da pesquisa complementar após a apresentação do relatório final de pesquisa. Antes disso, que isso aqui está previsto no artigo 9º, no parágrafo 7º do artigo 9º do Decreto 9.406 de 2018, antes tinha que fazer um pedido de autorização especial de pesquisa. Então, eu honestamente nunca vi ninguém conseguindo isso, mas eu acredito que sim, que a ANM chegava, que o DNPM na época chegava a aprovar esses pedidos, porque não tinha essa brecha na lei, né? Agora tem bem explícito que você pode continuar suas pesquisas minerais após a apresentação do relatório final de pesquisa, porém você não pode usar esses dados para retificar o relatório final de pesquisa. Porque senão aí vai abrir margem para as pessoas, para os mineradores entregar relatório de qualquer jeito e depois retificar. Ia ser muito fácil, né? Mas você pode utilizar as suas informações dessa pesquisa complementar para melhorar o seu plano de aproveitamento econômico. Na hora para você apresentar no plano de aproveitamento econômico, né? Essas informações. Ou até mesmo para apresentar um relatório de reavaliação de reservas, por exemplo, se for na fase de, se você já tiver apresentado seu plano de aproveitamento econômico, aí você apresenta um relatório de reavaliação de reservas e depois apresenta um novo plano de aproveitamento econômico. Mas isso depende muito do resultado da sua pesquisa complementar, né? Às vezes não vai mudar nada. Outra mudança importante foi a obrigação de apresentar a cada 6 meses a comprovação de licenciamento ambiental. Isso é para a fase de requerimento de lavra. Você tem lá o seu pedido de requerimento de lavra, você já apresentou seu plano de aproveitamento econômico e tudo mais. Então, você tem que apresentar a comprovação de licenciamento ambiental a cada 6 meses. Mas isso aqui é um entendimento bem complexo, porque o decreto ele é de 2018. E para as áreas que apresentaram requerimentos de lavra antes disso, será que elas têm que apresentar a cada 6 meses a comprovação desse licenciamento ambiental? Às vezes a ANM tem que se manifestar a respeito, né? Porque nessa lei não valia antes. Então tem muitas áreas hoje nessa situação. Antes do decreto de 9.406, que apresentaram requerimento de lavra e não faziam essa comprovação ambiental. Mas agora, para as áreas após o decreto, sim, aí sim tem-se que é obrigado. Mas não custa nada, se você tem ali o seu processo de licenciamento ambiental, você tem interesse que a área, que a concessão de lavra seja liberada logo, é bom para você ficar dando manutenção adequada para o seu processo minerário. Você apresentar a comprovação de licenciamento ambiental mostra que você tem interesse que aquela área seja, sim, um dia uma concessão de lavra, que você está se esforçando para isso. A questão de não apresentar o relatório final de pesquisa, que a área vai para disponibilidade, isso veio com o regulamento do Código de Mineração. E a questão da renúncia de concessão de lavra, deixa o regulamento do Código
deixou de forma bem clara que deve ser acompanhado do plano de fechamento de mina. Antes não tinha essa obrigação de forma muito clara, na verdade até tinha, acho que no código de mineração, mas agora é indispensável e eu tenho certeza que a ANM vai bater cada vez mais nessa questão para evitar que se abandonem, né, as áreas lavradas. E por fim, a questão do plano Lavra, que ele define os critérios para o plano Lavra é uma proposta da ANM de melhorar a própria instituição, né? Então eles definiram alguns parâmetros, muitos deles que estavam definidos no plano Lavra já foram executados e esses são os previstos ainda. Então a questão da definição de critérios para a elaboração do relatório final de pesquisa, isso vai ser muito bom, gente, se isso acontecer, tiver assim pelo menos um mini checklist do que deve ter no relatório final de pesquisa, que vai ajudar muito nós técnicos, né, que elaboramos esse tipo de trabalho, porque é muito subjetivo, a gente apresenta ali de forma às vezes muito ampla e fica sujeito a diversas notificações todo o tempo, então isso vai ajudar o nosso trabalho como técnico, vai ajudar também o trabalho dos servidores da ANM a analisar esse tipo de relatório. A modernização de procedimento de aprovação do relatório final de pesquisa, vem os critérios, né? Então eles vão ter alguns parâmetros para analisar esses relatórios mais rápidos, que também tem áreas de relatórios aí de muitos anos sem análise, né? Regularização do regime de licenciamento, revisão da resolução de sigilo de informações de processos. Isso é uma coisa também que deixa algumas pessoas sem dormir, porque hoje a gente consegue pedir o sigilo quando a gente coloca algum documento, por exemplo, via protocolo digital, mas a gente não sabe até quando, porque entende-se que os processos são públicos. Então a ANM pode disponibilizar esses documentos a qualquer momento e que ela bem entender, né, para a sociedade. Mas sim, isso é uma discussão que eu espero que seja bem favorável, essa questão de revisão de sigilo, bem favorável para manter mesmo a integridade das empresas, para não expô-las mais do que o necessário das empresas e dos mineradores de forma geral. Outra ação importante do Plano Lavra é a digitalização de processos físicos. Isso já foi falado pelos próprios diretores da ANM, que vão contratar uma empresa terceirizada só para fazer esse serviço. São muitos processos, mas aí, né, contratando uma empresa vai ter trabalho para sempre. Mas eles estipularam um prazo para isso também, acho que é coisa de 3 anos, é um tempo bem grande. E os direitos minerais como garantia para financiamentos. Inclusive, isso estava aberto para contribuição pública, né, essa questão dos direitos minerais como garantia para financiamentos. Isso vai ser muito bom, porque vai dar mais segurança também para os investidores, né? Se eles conseguirem mostrar, comprovar com o seu direito minerário que eles têm garantia perante os bancos a pedir financiamentos para os seus projetos de mineração. E, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Acabou que ficou muito mais longo do que eu imaginava, porque eu imaginava uma coisa bem simples, né? Eu queria fazer um resumo, mas acaba que eu vou me lembrando de uma situação e outra e eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho isso bem relevante, assim, essa discussão, a gente manter cada vez mais forte. E se vocês precisarem de alguma coisa, tem aqui o meu Instagram, né? Que eu acho que vocês já devem estar me seguindo lá. Eu abro a caixinha de perguntas todo dia. Eu tento disponibilizar as coisas para vocês no canal do Telegram, igual esse mini curso que eu fiz aqui de forma exclusiva para vocês, para respeitar que vocês estão aqui desde o início comigo. Então eu queria muito de verdade agradecer cada um pelo tempo, né, por também terem participado da enquete lá no Instagram quando eu abri os temas para fazer, para falar mais disso para vocês, para ajudar vocês cada vez mais, né? Então é isso, contem comigo e até mais.